E aí galera rocheda, beleza? Existem casais no mundo dos animes que são muito... Eles se amam muito, tem muito amor envolvido, muita cumplicidade e etc. E existem também esses casais aqui que são completamente desequilibrados e extremamente problemáticos. Hoje vamos trazer os 10 piores casais do mundo dos animes. Então, simbora, vamos começar com a nossa lista aí dessa semana. Aproveitar que essa semana é Dia dos Namorados, então vamos trazer aí os 10 piores casais do mundo dos animes. Número 10, Goku e Tite, Dragon Ball. Esse é um casal conhecido por ser bastante ruim. O Goku, pessoal, ele é completamente alheio à sua família. Não só os seus filhos, mas principalmente a sua esposa. O que é curioso que quando a Tite quis que ele pedisse ela em casamento, o Goku achava que casamento era alguma coisa de comer. O Goku, basicamente, ele negligencia muito a parte do casamento. Mas a gente também não pode isentar a Tite, porque a Tite ela praticamente obrigou o Goku a se casar com ela. É problemático em alguns sentidos, tem alguma negligência, mas não é tão problemático quanto os próximos casais que a gente vai trazer aqui. Número 9, Sakura e Sasuke, Naruto. No início desse relacionamento, o Sasuke simplesmente ignorava a Sakura. Ele simplesmente não prestava atenção nela, ela vivia caidinha por ele e ele não ligava pra ela, ele ignorava ela, deixava ela lá de lado. E depois de um certo momento, o relacionamento deles mudou pra pior. O Sasuke chegou inclusive a tentar matar a Sakura. Sim, em um dado momento ele quase levou ela pra vala. Depois do tempo, parece que as coisas se ajeitaram, eles ficaram juntos e inclusive tiveram uma filha. Apesar do Sasuke meio que se esforçar para tentar consertar as coisas do passado, acabou ficando essa história aí de quase matar a sua futura esposa, né? Tanto que para muitos fãs de Naruto, esse casal é o pior casal da série. Número 8, Natsu, Hina e Rui, Domestic Nakanojo. Esse é um caso bizarro porque nós temos um trisal, um casal de 3, e eles são irmãos de adoção. Eles convivem juntos, né? Os pais deles se casaram, foram viver juntos e aí eles acabaram formando esse triângulo aí bem esquisito. Para piorar ainda mais a situação, uma delas é ex do homem e a outra é uma professora dele, que ele tinha um crushzinho algum tempo atrás. E isso acaba gerando dinâmicas muito bizarras, né? Porque você tem o aluno se relacionando com a professora e se relacionando com a ex ao mesmo tempo, e os 3 são irmãos. Eu não sei como é que funciona esse sistema bem maluco e bem desconfortável, para dizer a verdade. Número 7, Yuzui e Mei, Citrus. Bom, Citrus ele é um casal de 2 meninas, o que não haveria nenhum problema se não fosse o fato de uma delas ser extremamente possessiva e abusiva em relação à outra. Então você tem a Mei praticamente humilhando, diminuindo a Yuzu de várias formas diferentes, sendo completamente obsessiva e muito ruim para sua namorada. Além disso, também tem o fato delas serem meio-irmãs, o que vai ser meio que uma constante aqui nessa lista. Número 6, Light e Misa, Death Note. Misa deu o seu mundo para Light, fez de tudo por ele, só que o Light ele nunca sentiu nada pela Misa, ele só via a Misa como uma escada para conseguir alcançar os seus objetivos. Então ele manipulou ela de várias formas diferentes e se aproveitou dela de várias maneiras para conseguir mais e mais poder, sem dar nenhum tipo de retribuição ao amor que ela dedicou a ele. Então basicamente você vê a Misa abrindo mão de tudo
em prol do Light, enquanto que ele simplesmente trata ela só como se fosse uma escada para ele subir mais alto, né, sem se importar com os sentimentos dela. Número 5, Hachiko e Takumi, Nana. Nana é uma série que aborda a vida amorosa de duas mulheres que têm o mesmo apelido, Nana. Uma delas, a Nana Kei, também conhecida como Hachiko ou Hachi, ela tem um relacionamento que a gente pode dizer que é tudo menos saudável. O namorado dela, o Takumi, ele é extremamente possessivo, ele vive controlando ela, e quando ele não está controlando a Hachi, ele está traindo ela. Inclusive é curioso que em certos momentos ele acaba fazendo coisas não consensuais com a Hachi. Então você vê que o cara ele é bem escrotão mesmo. Número 4, Endeavor e Rei, Boku no Hero. O segundo maior herói, ele queria muito que a sua linhagem gerasse o maior herói de todos os tempos. Ele tinha ali um complexo de inferioridade, ele queria passar o All Might, então ele decidiu arranjar um casamento com uma garota que tem um quirk de gelo para que eles pudessem gerar o ser perfeito. Então você vê que o casamento do Endeavor com a Rei já começou errado, né? Praticamente foi um casamento aí arranjado. Para piorar, ele submeteu ela a várias experiências e sempre foi distante tanto em relação a ela quanto a seus filhos, o que fez inclusive com que um deles se tornasse um vilão e que o outro passasse a odiar o próprio pai. Então, basicamente, a Rei ficou com muitos problemas psicológicos, porque ela era obrigada constantemente a ter filhos com Endeavor, e os filhos passaram a odiar o Endeavor. Tudo bem que no caminhar da série, o Endeavor ele tenta se redimir e tal, mas o estrago já estava feito. E aí, você está gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom, vamos agora falar dos casais que extrapolam o limite do bom senso. Começando por número 3, Yukiteru e Yuno, Future Diary. Aqui nesse caso, quem é obsessivo é a mulher, no caso a Yuno. A Yuno, ela é uma yandere e ela basicamente é muito obcecada no Yuki. E o Yuki, ele basicamente aceita todos os abusos que a Yuno lança sobre ele. E a Yuno também é envolvida com muita coisa bizarra, inclusive sequestro e assassinato. Sim, ela é envolvida com toda coisa bizarra e o Yuki simplesmente aceita. Ele aceita todos os abusos e todos os crimes cometidos pela sua namorada. Número 2, Yui e Ayato, Diabolic Lovers. Bom, relacionamento entre um humano e um vampiro não é exatamente uma coisa nova. O que é a novidade aqui nesse caso específico é a forma como o vampiro trata a humana. No caso nós temos aí o Ayato, que ele vive humilhando a Yui, xingando ela de todas as formas e sugando o sangue dela. Então ele vive constantemente entre humilhar e sugar o sangue dela. Ela simplesmente aceita. Ela simplesmente aceita que o cara seja abusivo com ela a tal ponto de tirar o seu sangue. É curioso que essa série Diabolic Lovers ela é também bastante problemática, já que a Yui praticamente ela serve como banco de sangue para vários jovens vampiros. Só que dentre esses vampiros, o Ayato é sem sombra de dúvidas o pior de todos. E o pior casal do mundo dos animes é número 1, Kyosuke e Kirino, Oreimo.
Esse aqui tá em primeiro lugar, mas ele poderia muito bem estar em sexto, né? Entendeu? Em sexto lugar. Então, esse casal, ele também é um casal formado por irmãos. Só que nesse caso a situação é muito pior porque eles não são irmãos de adoção. Eles são irmãos consanguíneos, o que deixa o negócio muito mais bizarro. Além disso, a Kirino vive manipulando o Kyosuke, né? Vive tratando ele como se fosse o seu cachorrinho, né? Então ele vive sendo manipulado pela irmã barra namorada. Então basicamente você tem um casal que é bastante abusivo, com a namorada muito abusiva em relação ao namorado, o que piora ainda mais pelo fato deles serem irmãos. Para piorar ainda mais a situação, o Kyosuke tinha várias opções melhores do que a sua irmã para se relacionar, mas ele acabou escolhendo a sua irmã abusiva como namorada. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo trazendo os 10 piores casais dos animes. Você vê que a maior batalha dos animes não é entre vilões e heróis, mas sim entre esses casais e o bom senso. Vocês se lembram de mais outro casal que poderia ter entrado nessa lista? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!